Amém, Senhor. Amém. Vini, Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, Sandrão. Boa noite, Lid. Boa noite. Nossa, que saudade de vocês. Eu falo para minha esposa que quando eu passo ali da divisa de Caçapava para Taubaté, a minha mente começa a fervilhar, assim, de lembranças. E eu estou muito contente de estar aqui hoje, revendo todos vocês. Muito contente mesmo. Estou até com medo de acabar falando mais da minha alegria do que do sermão propriamente dito. Mas, de fato, como o pastor Glauber falou, tive essa graça de, depois de 3 anos ali junto com os irmãos na primeira igreja batista do Parque Meia Lua, em Jacareí, ser ordenado ali, fazer parte do nosso colegiado pastoral lá, com o pastor Patrick e o pastor Alex. Mando um abraço deles e também da nossa igreja a todos vocês. E fiquei muito contente com o convite rápido do Glauber. E o Glauber estudou lá também no mesmo seminário que eu, no CTVAP. E a gente brincava lá que a pessoa, para desejar ser pastor lá, terminou o curso e ainda quer ser pastora, porque é para ser pastor mesmo, né? Porque os professores nos jogavam muitos baldes de água fria, para que nós não ficássemos com muitas paixões no ministério e realmente abraçássemos o ministério pastoral de acordo com as Escrituras. Mas a gente fica com algumas paixões, né, pastor? Com alguns sonhos. E eu tinha muita vontade de pregar aqui. Muita vontade de pregar aqui. Eu nunca falei para o Glauber porque eu não queria induzir esse momento, né? E nem o convidei com essa expectativa. Mas era um sonho estar aqui com os irmãos, vê-los aqui, porque se de fato eu estou colaborando para o reino de Deus hoje, se dá o fato de muitos de vocês terem gastado a sua vida comigo, terem gastado até mesmo seus recursos comigo. Então eu sou muito grato a Deus pela vida de todo mundo aqui, principalmente daqueles que caminharam comigo no passado. Mas o sermão não é sobre mim. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 50, dos versículos 14 a 21. E depois do culto a gente conversa mais. Gênesis 50, 14 ao 21. (15 a 21, melhor dizendo). O tema dessa noite, meus irmãos, é a virada de chave à maturidade cristã. A virada de chave para a maturidade cristã. Vou falar sobre um elemento na nossa fé, uma crença, uma doutrina, que quando entendida, e não somente entendida, mas cultivada, fará toda a diferença na sua vida. Vamos ao texto. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Vamos orar? Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Ser exaltado sobre tudo e sobre todos. Ser Senhor sobre a nossa vida, Pai, sobre essa igreja. Nós engrandecemos o Teu santo nome. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos, ó Pai. Neste momento, ó Pai, a
a minha oração é que, apesar de mim, Senhor, e dos meus pecados, que o Senhor me use para a tua glória, Pai. Que as minhas dificuldades, ó Pai, não sejam um empecilho para que o teu povo aqui escute a tua voz. Se a tua palavra for devidamente exposta aqui essa noite, seremos colocados face a face diante do Senhor. E que nós possamos levar isso a sério. E não somente compreender a tua palavra, a tua mensagem, mas respondermos adequadamente a ela com uma vida, Senhor, de temor e obediência, de louvor e de alegria em Ti. Abençoa-me, Senhor, estou completamente entregue, Senhor, à tua palavra neste momento. E que a tua igreja seja edificada. No nome precioso de Jesus. Amém. A virada de chave é a maturidade cristã. Irmãos, não deve ser novidade para vocês que as nossas crenças, sobre tudo, não somente sobre Deus, moldam a maneira como nós enxergamos a vida. E a teologia, a doutrina cristã, conhecimento a respeito de Deus e da criação, fazem toda a diferença na nossa cosmovisão, na maneira como nós vemos o mundo e na maneira como nós desejamos que o mundo seja. Pastor Glauber deve ter ensinado isso a vocês, o que é cosmovisão, a nossa visão de mundo. Então, há coisas que você aprendeu desde pequenininho e que você enxerga a vida hoje como você enxerga, exatamente por ter sido ensinado daquela maneira. Mas há doutrinas que aparecem no meio do caminho. E elas aparecem no meio do caminho sem pedir licença e explodem na nossa mente e no nosso coração, fazendo que muitas vezes tudo que nós aprendemos até aquele momento seja muito, muito abalado. Talvez muitas crenças são até deixadas de lado por conta de termos aprendido determinada verdade sobre a vida ou sobre Deus. E as crenças a respeito de Deus, elas têm um diferencial na nossa vida, porque elas não servem para ser algo apenas na nossa mente. Teologia, doutrina bíblica, é algo que deve ser cultivado no nosso coração, cultivado ao ponto de nos esforçarmos para conectá-la ao nosso viver e transformar o nosso caminhar. E por falar em doutrina, eu gostaria de falar essa noite sobre uma doutrina que, quando você a descobre, como eu já falei no tema, há uma virada de chave na sua maturidade cristã. Quando você a descobre, não somente a descobre, mas quando você a cultiva, tudo muda, tudo muda. E você começa a interpretar a vida de uma maneira completamente diferente. Você começa a interpretar o seu passado de uma maneira diferente. Você começa a interpretar o seu presente e também o seu futuro. Muitas vezes essa doutrina já existe na sua mente, mas ela ainda não existe no seu coração. E que doutrina é essa? A doutrina da soberania de Deus. A doutrina da soberania de Deus. Soberania exaustiva. E eu falarei muito isso hoje. Soberania exaustiva. Que significa que Deus não é soberano sobre algumas coisas, mas que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre cada segundo, sobre cada matéria, de maneira que não há nenhuma partícula que se mova daqui para cá, sem que Deus tenha, antes da fundação do mundo, determinado para que ela se movesse daqui para cá, e é daqui para cá que ela se moverá. Quem dirá a nossa vida e a nossa história? Crer na soberania exaustiva de Deus é acreditar que tudo na minha vida está acontecendo exatamente como Deus deseja que esteja acontecendo. E por que eu estou falando de José? José, muitas vezes, é um exemplo para nós de caráter, um exemplo para nós de integridade. José, ele é um cara genial para apresentar numa conferência de jovens, por exemplo. Para ensinar os jovens a dizer não para o pecado,
ensinar os jovens a serem tementes a Deus, aproveitarem as oportunidades da vida para glorificarem a Deus onde estão. E de fato isso é muito verdade. Mas José deixa escapar nessa fala com seus irmãos essa crença que fez com que ele fosse tudo isso que ele foi, que é a crença na soberania de Deus. Então hoje eu não queria apresentar José apenas como um exemplo a ser seguido, ou até mesmo como alguns teólogos defendem, um tipo de Cristo. Eu quero apresentar José para vocês hoje como um teólogo. Apresentar José como um teólogo. Lembrando da história dele, José, um dos filhos de Jacó, era o filho favorito de Jacó. Era o filho que trazia as más notícias dos seus irmãos, que não eram nem um pouco piedosos. José então sofreu um complô contra ele, e foi então jogado num poço. Na verdade eles queriam matar José, mas um dos irmãos interveio e teve uma ideia melhor: vamos apenas jogar ele no poço, depois a gente vende ele. Foi vendido então aos midianitas, mas a providência divina fez com que ele começasse a subir nessa nova vida, mesmo tendo estado um dia no fundo do poço. Ele vira mordomo de Potifar. E ele depois sofre uma outra injustiça. Mais uma vez, da mesma maneira como fizeram uma injustiça com ele, tiraram a sua túnica e jogaram ele no fundo do poço. A túnica dele fica nas mãos da esposa de Potifar, ele é jogado na cadeia, acusado e preso injustamente. Mas lá na cadeia, exatamente neste segundo fundo do poço, é onde ele interpreta sonhos e é começado a ser entendido como alguém especial no Egito. Então ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. Esses sonhos acontecem exatamente como ele interpretou. E o copeiro acaba se esquecendo de José, mas chegou um momento em que ele se lembra. E Faraó então tem outro sonho, chama José, José interpreta esse sonho. E o Faraó chega então à conclusão, aconselhado por José, sabe o que era? De que era preciso fazer então uma força-tarefa para levar o Egito para que o Egito pudesse passar por uma seca muito grande, por uma fome muito grande. Aí Faraó não entende que não há ninguém melhor do que o próprio José. Então aquele que esteve no fundo do poço, vira então governador do Egito. Uma espécie de um vice de Faraó. Até então que ele reencontra a sua família. Esse reencontro é muito emocionante, irmãos. Leiam a partir do capítulo 37 até o 50. É um reencontro muito emocionante. E onde está a soberania de Deus sobre tudo isso? A soberania de Deus está no reconhecimento que José faz da mão de Deus na sua vida, mesmo ele tendo sofrido tantas injustiças. José, embora não conhecesse os versículos que eu direi a seguir, ele cria exatamente na soberania exaustiva de Deus, que é a crença bíblica de que tudo o que acontece no universo e em nossas vidas acontece pela vontade decretiva de Deus. Deus decreta e acontece, porque a vontade de Deus sempre é cumprida. Não precisa abrir onde os versículos que falarei agora, mas em Salmo 115, versículo 3 fala: o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe agrada. Isaías 46, 9 e 10 disse: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Eu faço conhecido o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está para vir. Eu digo, meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Daniel 4:35 diz: todos os povos da terra são como nada. Ele age conforme deseja com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste?
Ou talvez Romanos 8, 28, você saiba de cor, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Efésios 1, 11 diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Salmo 103, 19 diz, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Jó 42, 2, sei que tudo podes, sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 1 Crônicas 29, 11 e 12 diz, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. E por último, Isaías 55, 8, 9, pois os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A ideia central deste sermão, meus irmãos, é a seguinte: cultivar a crença na soberania exaustiva de Deus me levará à maturidade de Cristo. Perceba que eu não estou falando só em concordar. Eu usei um verbo aqui de propósito. Cultivar no seu coração. Fazer com que isso gere frutos. Fazer com que essa planta vire uma árvore e gere frutos. Cultivar a crença da soberania exaustiva de Deus me levará à maturidade de Cristo. E falando em frutos, quais são então, por meio desse texto que nós lemos, os frutos do cultivo da soberania de Deus em meu coração? São muitos, mas eu tentei me ater somente aos que eu identifiquei do versículo 15 ao 21. Que diz assim, só um momento, deixa eu beber um pouquinho de água. Eu não bebi água desde a hora que eu cheguei. Primeiro ponto, irmãos, que é sobre o comportamento aqui dos irmãos de José. Os irmãos de José ainda estavam temerosos pela própria vida. E eles arrumaram então uma forma de manter-se protegidos. Eles tinham feito algo muito sério, muito grave. Para eles tinham matado José. Foi uma novidade eles verem José vivo. Eles acharam que eles tinham matado. Tipo assim, nós vendemos ele para os midianitas e ele foi escravo, fazendo trabalho forçado lá e morreu. Né? Cumprimos o que nós queríamos. Mas isso perseguiu eles por toda a vida. Você vê que Jacó morreu e eles pensaram assim, vixe, agora nós estamos realmente perdidos. José, com todo o poder que tem, só não era mais forte que Faraó. E pensa aqui, irmãos, nós estamos falando do Egito. Nós estamos falando da maior potência da face daquela terra, daquele tempo. É como se nós estivéssemos falando hoje dos Estados Unidos. Às vezes a gente não tem noção disso, né? A gente acha que o Egito... Gente, o Egito era uma coisa assim, imbatível. Só Deus conseguia combatê-los. E eles pensaram, nós precisamos dar um jeito agora de fazer José não nos prender, não nos matar. Porque, para usar um linguajar bem taubatiano, se pá, ele só não matou nós ainda porque nosso pai está vivo. E eles então, na minha opinião, é que eu preciso deixar bem claro, eles inventam essa mentira. Nem todo comentarista concordaria comigo. Alguns dizem que de fato Jacó deve ter pedido para eles, mas eu acho, pelo comportamento ruim que eles vêm demonstrando,
que, na verdade, aqui eles inventaram que Jacó fez esse pedido para José, para eles falarem para José, ó, não se vingue dos seus irmãos, tenha misericórdia deles. Mas, para mim, eles inventaram isso para tentar manter-se protegidos. Então, qual que é o primeiro fruto de cultivar a soberania de Deus em meu coração? Eu desisto de proteger a minha vida com os meus próprios esforços e até mesmo com pecados. Quando eu creio que Deus é soberano sobre tudo e todos, eu desisto de proteger a minha vida com os meus próprios esforços e até mesmo com os meus pecados. Eu paro de ser o meu advogado. Eu paro de tentar livrar a minha barra. Quando eu faço algo errado e eu reconheço e eu me arrependo, eu me coloco assim, Deus, eu estou nas suas mãos. O que tiver de eu sofrer, eu sofrerei. Mas não era essa a postura dos seus irmãos. Então, se você cultivar a crença, a doutrina, deixar isso entrar na sua cosmovisão, ou seja, no seu coração, que o seu coração é a sua cosmovisão, você irá parar, você vai desistir de ficar se defendendo, tentando manter a sua imagem para as pessoas. Você não terá medo de ser quem realmente você é. E de admitir os seus pecados e as suas falhas, e de pedir ajuda para mudar no que tem que ser mudado. Você vai parar de tentar ser o roteirista do filme da sua vida. Você vai parar de dar os seus jeitinhos, aquelas atitudes que você tomou, aquelas conversas tortas que você teve, aquela tentativa de manipular a sua própria história, até mesmo a história dos outros, para você se dar bem, porque você crê que Deus está no controle da sua vida, de maneira que você não precisa ficar se preocupando em salvar a si mesmo. Se você cultivar a crença da soberania exaustiva de Deus no seu viver, você irá parar de manipular as pessoas e tentar controlar os danos que você deve sofrer. Creia de fato que Deus é soberano sobre a sua vida. Independente se você estiver fazendo as coisas certas, ou se você caiu em si e viu, nossa, que meleca que eu fiz, que terrível que eu fiz. Só que uma coisa eu falo para você, meu irmão e minha irmã, nem mesmo o seu pecado pega Deus de surpresa. Nem mesmo o seu pecado, Deus não se impressiona com nada. Deus nunca vai dizer, meu Deus, eu não acredito que o Vinícius fez isso. Ele já sabia. Antes da fundação do mundo. Exatamente por isso que, por causa dos seus pecados, que Ele enviou Jesus Cristo. Então, desista de proteger a si mesmo, de advogar suas causas próprias. E muito menos de pecar para se manter vivo em algum meio que você vive. Desista de proteger a si mesmo. Qual seria, então, o segundo fruto? O primeiro é desistir de proteger a própria vida. O segundo seria, eu entendo, finalmente, que eu não sou Deus. Quando eu creio na soberania exaustiva de Deus, eu entendo, finalmente, cai a ficha, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Poxa, ninguém me avisou? E isso foi o ponto mais fácil de achar no texto, irmãos. No versículo 19. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Foi o ponto mais fácil. Eu acho que eu nunca achei um ponto mais fácil na minha vida. Porque que eles estavam com medo de José aplicar uma justiça retributiva para eles. Porque, de fato, o que eles mereciam, por ter feito o que eles fizeram com José, era no mínimo ficar na cadeia, no mínimo. Sem contar, talvez, uma pena de morte. Então, eles acharam que eles iam sofrer, de fato. Mas José
entende uma coisa: eu não sou Deus. Eu não preciso me vingar dos meus irmãos. Não preciso. José até demora um pouco, né? E faz uma espécie, parece até que ele está torturando os irmãos, né? Mas não está, ele está provando os irmãos, para ver se eles mudaram, para ver se eles se arrependeram. Mas José sabia que por mais forte que ele fosse, José podia simplesmente falar para algum guarda: por favor, primeiro Rubem, pega ele ali, ó, arranca a cabeça, esse aqui pode cortar dedinho por dedinho. Não, eu não sou Deus. Eles fizeram o que fizeram comigo, mas eu não sou Deus. Então o segundo ponto é: eu entendo finalmente que eu não sou Deus. E uma aplicação para nós aqui hoje é o seguinte: eu paro de querer ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Perceba que quando nós pensamos que nós somos Deus, se você nunca pensou nisso, eu já pensei muitas vezes, sem querer querendo, a gente pensa, você já não luta diversas guerras, você as escolhe melhor. Você começa a entender, pela soberania exaustiva de Deus, quais são de fato as suas responsabilidades. E você já não trava qualquer debate, você já não perde, você já não gasta saliva com tantas coisas. Porque você sabe o que você tem responsabilidade e aquilo que você não tem controle algum. Você para de querer ser o Espírito Santo, de querer converter as pessoas. Até o seu evangelismo muda. Porque muitas das vezes o nosso evangelismo ele se torna mais um debate, uma coisa apologética, principalmente nos nossos dias. Aí você para pensar assim: mas quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo? Aí você exorta a pessoa, você fala para a pessoa que ela está no caminho errado, e ela fala que não, aí você fica falando que sim, ela fala que não, você fala que sim, mas por quê? Você já avisou, você já mostrou na palavra, Deus é quem fará a obra. Porque eu entendo finalmente que eu não sou Deus. Deus não está tentando trazer a pessoa de volta do pecado e Deus não está conseguindo. Irmãos, se você não lembrar de nada que eu falei hoje, pelo menos lembre disso: Deus nunca é pego de surpresa. Nunca é pego de surpresa. Isso é fácil de guardar, né? Deus nunca é pego de surpresa. Então você vai cumprir as suas responsabilidades. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Se você precisa exortar alguém, exorte. Se você precisa evangelizar alguém, evangelize. Mas não, jamais caia sob suspeita que você será o agente transformador ali. Você é apenas um porta-voz, um mensageiro. Porque quem o convence é Deus. Você para de dirigir a sua vida sem a palavra de Deus. Se você entende que você não é Deus, você entende que você não é soberano. Você precisa ser instruído, você busca na palavra de Deus aquilo que você precisa para o seu viver, bem como se submete a Deus com humildade e gratidão. Eu não sou Deus. E o principal, que é o que é mais próximo, a aplicação mais próxima aqui de fato do significado do texto, é que eu não me sinto no direito de julgar e condenar os outros. Eu não sou Deus. Se Deus é soberano, Ele vai retribuir a cada um. E não eu. Não queira ser um agente de justiça, um justiceiro da nova geração. Se as pessoas estão fazendo coisas erradas por aí, mais uma vez, Deus não foi pego de surpresa. Você pode ter paz. Faça a sua parte. O que é a sua parte? Faça. Não se sinta no direito de julgar e de condenar os outros. Deus é soberano, Deus vai retribuir o mal. Só que Deus faz as coisas no tempo dele e na forma dele. E muitas das justiças que você tem fome e que deseja ver elas sendo executadas nessa terra, talvez você não verá neste tempo. E não tem problema nenhum, sabe por quê?
Porque você não é Deus. E Deus sabe o que faz. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, o primeiro ponto é, eu desisto de proteger a minha própria vida. E o segundo é que eu entendo, finalmente, que eu não sou Deus. Terceiro ponto, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Alguém tem a versão Almeida Corrigida Fiel? Alguém tem aí? O irmão consegue ler em voz alta, por gentileza, o versículo 20? Obrigado, meu irmão. Há uma diferença muito grande aqui. Porque como eu disse que a nossa teologia molda a maneira como a gente interpreta o mundo, quem dirá as Escrituras. Mas fique tranquilo, temos excelentes traduções. Fique tranquilo, mas é bom compará-las, sempre que você puder. Perceba que a ACF, a Corrigida Fiel, diz que vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Enquanto a ARA e outras, a NVT também é muito feliz nessa tradução. Essa aqui, a ARA, não, embora seja a minha preferida, ela não foi tão feliz assim, porque fala que Deus tornou em bem. Como se em algum momento aquilo fosse mudado no meio do caminho. Como se Deus deixasse alguma coisa errada acontecer, aí Deus vai lá e muda para o bem. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, José está dizendo para os irmãos dele, vocês intentaram mal contra mim, vocês planejaram, vocês desejaram me fazer o mal, mas Deus me desejou fazer o bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, até mesmo a maldade dos irmãos de José estavam nos planos de Deus. Meus irmãos, quando nós entendemos, não somente entendemos, mas cultivamos, o que Paulo nos deixou claro como um cristal em Romanos 8:38, de que todas as coisas cooperam para o bem. Isso é uma virada de chave à maturidade cristã. Todas as coisas. De maneira que, de modo prático, eu não consigo, quando eu cultivo isso no meu coração, eu não consigo dizer assim, como pôde isso acontecer na minha vida? Deus, por que o Senhor permitiu? Eu não quero, irmão, ser insensível com ninguém. Eu não conheço todas as histórias aqui, eu conheço algumas. Eu tenho algumas tristes também. Mas, em hipótese alguma, nós devemos duvidar da bondade de Deus. Porque o nosso Deus, Ele envia bênçãos, Ele envia chuvas, mas Ele também envia tempestades. Porque a melhor coisa, irmãos, que nós podemos fazer debaixo do sol é sermos conformados à imagem de Cristo. E há maneira melhor de sermos conformados à imagem de Cristo do que sofrendo? Há alguma maneira melhor do que... Não tem como, não é que eu sou masoquista, não gosto de sofrer não. Mas é somente quando eu sofri que eu aprendi. A gente não aprende muita coisa, irmãos, na praia tomando água de coco. A gente não aprende, a gente aprende no hospital, a gente aprende quando o parente da gente morre, a gente aprende quando a gente fica desempregado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando somos fracos é que somos fortes, porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza, irmãos. Então, aprenda a abraçar o sofrimento na sua vida.
de uns tempos para cá, John Piper, ele alongou a frase dele. Quem conhece a suma de John Piper? Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. E ele aumentou dizendo, Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele no sofrimento, nas experiências ruins da vida, na dor, na luta. Porque é muito fácil estar satisfeito em Deus com dinheiro na conta, com saúde, sem doença, sem morte, sem problemas. Mas Deus é mais glorificado em nós quando temos satisfação plena nele, mesmo em meio ao caos, irmãos. Eu não quero entrar aqui em detalhes muito teológicos, porque eu talvez não teria nem, não tenho nem gabarito para isso. Mas o texto está falando que Deus intentou o bem para José. Ou seja, José tinha que passar pelas injustiças que ele passou. Só para vocês terem noção da amplitude disso daqui, se José não tivesse sido jogado naquele poço, se ele não tivesse sofrido tudo que ele sofreu, nós nem estaríamos aqui. Porque foi este o plano de Deus para preservar o povo de Israel no Egito, para fazer com que esse povo não sumisse da face da terra, e preservasse então e instaurasse o seu reino e a linhagem davídica até vir o Cristo e viver uma vida sem pecado e morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Nós nem sequer estaríamos aqui. Mas Vinícius, é muito difícil lidar com isso. Meus irmãos, é muito mais difícil quando a gente fica achando que Deus está errando conosco. É muito mais difícil. Eu sei que é difícil, mas é muito pior eu duvidar da bondade de Deus no dia da tragédia. É muito pior eu achar que Deus está sendo pego de surpresa, que a angústia seria acordar e não ter a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. E o terceiro ponto é, eu aceito os planos de Deus, até mesmo quando eles são muito difíceis. Eu abraço o sofrimento, porque Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele, no sofrer. Eu aceito os planos de Deus, e a bondade de Deus, ela não é questionada na minha vida. Haja o que houver, sofra o que sofrer. Talvez você pense assim, Vinícius, mas eu sofri algo assim, e eu questionei a bondade de Deus. Vinícius, eu sofri algo terrível, e eu duvidei da soberania de Deus. Ou até mesmo, discordei de Deus. Arrependa-te. Eu estou falando aqui, não estou falando de uma crença necessária à salvação. É capaz de você não crer como eu estou falando aqui e ir para o céu. Mas você vai para o céu, irmão, sem desfrutar de tanta coisa. Então, se você até então pensava o contrário, se arrependa, não tem problema. Jesus Cristo morreu pelas nossas incredulidades. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz pelas nossas doutrinas erradas, pelas nossas interpretações da realidade erradas. Jesus Cristo morreu por você. E nele você tem perdão. Nele você tem graça. E o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita em ti. De maneira que é possível viver a maturidade cristã, a qual é impossível viver essa maturidade sem crer na soberania exaustiva de Deus. Eu compreendo, ainda no terceiro ponto, que aceitar o plano de Deus na minha vida, eu confio que se houvesse, e eu preciso dar esse crédito a Charles Spurgeon, eu confio que se houvesse uma situação melhor que eu pudesse estar, eu estaria. Crer na soberania de Deus, irmãos, é entender que não existe situação melhor ao qual eu poderia estar. Porque Deus não erra. Deus não erra. Se o melhor para a minha vida fosse não sofrer o que estou sofrendo, eu não estaria sofrendo.
Se eu tivesse que ganhar mais do que estou ganhando, eu estaria ganhando. Se eu tivesse que estar morando em outro lugar agora, que tem gente que às vezes acha que o problema da vida dela é o lugar onde ela mora, né? Aí a pessoa fica naquela abstração, mas se eu tivesse lá, talvez naquele país ali um pouco mais ao norte, né, a minha vida seria melhor. E não é. Você estaria, com certeza. Deus pode, na sua providência, nos guiar para outros caminhos, para outras situações, para outros salários, para outros empregos. Não tenho dúvida sobre isso, mas eu não vou ficar achando que eu não estarei desfrutando o melhor de Deus se eu não tiver essas coisas que eu tanto desejo. Porque eu confio que eu estou exatamente onde eu deveria estar. Que eu tenho exatamente as pessoas que eu deveria ter. Ah, mas você não conhece meu cônjuge para falar isso. Você não conhece meu filho, rapaz, você não conhece minha sogra. Você tem exatamente a sogra que você tinha que ter. Você tem exatamente, o seu filho é exatamente do jeito que ele tinha que ser, para que você aprendesse a confiar mais em Deus. Eu não estou dizendo que as coisas não podem melhorar, irmãos. Mas vou te dar uma esperança. Se houvesse uma situação, pensa que poderia haver uma situação pior do que a que você está. E você não está. As coisas poderiam ser melhores? Poderiam. Mas as coisas também poderiam ser tão piores. A tragédia poderia ser tão maior. A dor poderia ser tão mais dolorosa. Mas porque Deus sabe exatamente a sua estrutura, Deus sabe exatamente o quanto você suporta, é que Ele permitiu, não só permitiu, como enviou todos os seus sofrimentos que você passou, e que passa e que passará. E eu entendo também que a minha vida é para ser usada para a glória de Deus. José entendeu aqui. Se é para esse povo ser preservado, se é para as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumprirem, e o reino de Deus ser instaurado sobre toda a terra, eu tiver que ser jogado no poço, que me joguem. Não tem problema. Porque eu entendo, quando eu aceito os planos de Deus para a minha vida, eu entendo que a minha vida, ela é um instrumento para a glória de Deus. Ela é um holofote que projeta para Deus e sua glória. E você, então, já não é mais, como alguns coaches gostam de dizer, o coadjuvante da sua vida. Cristo é o coadjuvante da sua vida. Então, Deus, é essa prova que o Senhor tem para que eu passe? Passarei. É essa luta, lutarei. E há muitas bênçãos também, irmãos. Eu sei que parece que eu estou muito negativo hoje, né? Desculpa. Mas a gente é muito mais abençoado do que sofrido. Fala a verdade, a gente vive muito bem. Eu sei que você pode estar passando por um baita de um sofrimento. Eu sei, a vida é difícil. Meu pai passou o mês todo no hospital. Eu sei como são as coisas. Mas a gente acorda, a gente tem uma caminha tão quentinha. A gente escolhe se a gente vai passar margarina ou requeijão no pão. Olha os nossos irmãos da Venezuela. Olha a igreja na Ucrânia. Olha a África. Eu sei que há muitas dores, mas tem tanta bênção que a gente já se acostuma. E a gente começa a achar que é normal, que eu mereço. É só você parar, olha para o seu prato de comida e fala assim, eu mereço isso daqui? Não, eu deveria estar lá no inferno, queimando. Não estou. Estou aqui, crendo em Deus, porque até o fato de crermos em Deus, nós devemos a Deus. Estou aqui sendo alimentado, posso escolher o que eu vou comer. Se você começar a pensar no que você merece, e em quem você é, e o que Deus te dá, e o que Ele é, as nossas depressões, elas vão para o ralo. Quando nós entendemos que a nossa vida é para a glória de Deus, irmãos. E por último, e não menos importante, essa crença na soberania de Deus, ela é muito criticada por alguns,
porque eles dizem que isso nos leva a uma espécie de uma letargia espiritual. Isso nos leva a, tipo assim, um fatalismo, né? Tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer, então eu vou ficar na minha casa, não fazendo nada. Mas não foi assim que José agiu. Não foi mesmo. Versículo 21 nós lemos: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Crer na soberania de Deus, irmãos, faz com que eu não cultive ressentimentos contra Deus e também não cultive ressentimentos contra os outros. Como, por exemplo, eu já falei, eu não deveria ter passado por isso, ó céus, ó vida. E de maneira a nos tornar livres, a sermos bondosos. Quando eu creio que Deus é soberano e que tudo que acontece, acontece porque Ele quer, eu sou livre, eu não tenho amarras, eu posso ser bondoso com todos, eu posso ser misericordioso, eu posso amar o meu inimigo. E foi exatamente isso que José fez. Quando ele estava no momento, é como você lembrar de Davi ali olhando para Saul, né? Está naquele momento onde eu posso agora resolver o problema da minha vida. Vou matar Saul. Aí José está aqui. Rapaz, meu pai morreu, né? Agora é a hora certinha de eu matar um por um. Aí o que ele faz? Eu vou sustentar vocês, eu vou sustentar o filho de vocês e consolo o coração deles, porque a doutrina da soberania exaustiva de Deus, meus irmãos, ela nos estimula ao amor ao próximo sem retaliação. Sem retaliação. A bondade para com o outro passa a não ser mais uma opção circunstancial, de maneira que eu sou bondoso quando é possível, de maneira que eu sou bondoso quando vale a pena, de maneira que eu sou bondoso quando eu não estou em risco, não, eu posso ser bondoso sempre, porque o que tiver que acontecer na minha vida, acontecerá. Eu não preciso estar num relacionamento perfeito para ser bondoso. Eu não preciso estar com uma vida financeira para ser bondoso. Eu não preciso estar no lugar certo para ser bondoso. Eu simplesmente posso ser bondoso, porque Deus é bondoso comigo a todo tempo. Assim como soberanamente Deus me amou, sem eu merecer, da mesma forma eu amarei as pessoas, independente dos merecimentos delas. Quem que nos amou primeiro? Quem nos amou primeiro? Deus. Porque muitas das vezes nós escolhemos com quem seremos bondosos. Cá entre nós, a gente escolhe. Porque talvez se eu for bondoso com aquela pessoa, eu não terei o bem que eu tanto quero. Talvez se eu dedicar a minha vida àquela pessoa, talvez vai causar-me problemas. Entenda a conexão da soberania de Deus com tudo isso aqui. Tudo que acontecerá na sua vida, acontecerá, porque Deus decretou. E preceptivamente, ou seja, os preceitos de Deus, a vontade de Deus, a qual você deve seguir, deve gastar a sua mente para entender e obedecer, te diz que você pode ser bondoso para com todos, misericordioso para com todos, você pode até mesmo amar o seu inimigo. Perceba, José aqui, ressentimento zero. Ressentimento zero. Ele não ficou remoendo. Ele até reconhece, crer na soberania de Deus não é fazer vista grossa. Ele reconhece, ele fala assim, vocês intentaram mal contra mim. Vocês foram muito ruins para comigo. Mas Deus não foi. E no final das contas é isso que importa. Ele não fica assim, eu não deveria ter passado, eu não deveria ter ficado no fundo daquele poço, eu não deveria. Não deveria, é uma coisa que não cabe no nosso vocabulário em relação aos planos de Deus na nossa vida. E eu não me guio pela vingança, eu me guio pela bondade.
Então, meus irmãos, relembrando, primeiro, eu desisto de proteger minha vida com os meus próprios esforços. Eu entendo, finalmente, que eu não sou Deus. Eu aceito os planos de Deus para a minha vida, até mesmo o sofrimento. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E por último, eu sou estimulado ao amor ao próximo, sem retaliação. Sem retaliação. Por quê? Porque cultivar a crença na soberania exaustiva de Deus me levará à maturidade de Cristo. Mais uma vez, cultivar a crença na soberania exaustiva de Deus me levará à maturidade de Cristo. Embora José seja mais conhecido por seu caráter e integridade, como eu já disse, nós percebemos que, assim como por trás, irmãos, de toda ação e comportamento, há um pensamento. Eu faço, eu me comporto, eu ajo de acordo com os pensamentos, as ideias que eu cultivo na minha mente e no meu coração. E você acha que é brincadeira cultivar a soberania exaustiva de Deus? Você acha que é brincadeira? Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar. E isso com certeza fará com que você não enlouqueça em algumas situações. Talvez Deus tenha que te levar para um extremo para que você aprenda a confiar nele e na sua soberania. Mas não espere por isso. Não espere mesmo. Você pode hoje, você foi informado hoje. Aliás, você tem sido informado. Porque para falar tudo isso aqui que eu estou falando, eu conferi com o seu pastor. Robert, posso falar essas coisas? Ele falou assim, pode. Então, eis-me aqui. Se eu falei alguma coisa errado, ele vai ajustar depois. Mas Deus também está no controle disso, né, pastor? Glória a Deus por isso. O cultivar da soberania de Deus dentro do nosso coração fará com que tenhamos esse tipo de comportamento. E até mesmo uma personalidade livre em Cristo. Ou seja, eu saberei lidar com o passado. Perceba, irmãos, as pessoas que não sabem lidar com o passado. Isso é muito comum. Por quê? Elas acham que elas não deveriam. Que o passado dela deveria ter sido melhor. É como se Deus tivesse sido injusto com ela. E ela fica ali lutando com Deus, mas não tem como mudar o passado. Mas por que eu? Porque eu sofri tudo o que eu sofri. Meus irmãos, eu não quero ser duro e insensível, mas nós não deveríamos perguntar por que eu sofri o que eu sofri. Nós deveríamos perguntar por que eu não deveria sofrer. Quem somos nós para discutir com Deus? Nós deveríamos perguntar por que eu mereço não sofrer? Nós aprenderemos a lidar com as circunstâncias mais difíceis, nos mantendo em bondade e retidão, quer no fundo do poço, quer nas cadeias ou nos palácios da vida. Cultivar a crença na soberania exaustiva de Deus me levará à maturidade de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, soberano sobre tudo e todos, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, Senhor, da vida dos meus irmãos. Como precisamos crescer, ó Pai. Crescer, amadurecer. Não numa teologia intelectual, acadêmica, Senhor, a qual tem sim o seu valor, mas precisamos crescer, ó Pai,
nessa teologia de relacionamento contigo, de nos relacionar de fato entendendo quem o Senhor é. Nos relacionar contigo de fato crendo nas tuas promessas. Crendo, Senhor, no teu poder. Crendo, Senhor, na tua sabedoria. Crendo, Senhor, na tua soberania sobre tudo e sobre todos. Ajuda-nos a crescer. Ninguém aqui, Senhor, nasceu sabendo e crendo nisso. Ninguém aqui. Todos nós aqui, Senhor, em algum momento duvidamos da tua bondade. Em algum momento, Senhor, tivemos momentos de incredulidade. Mas obrigado por não nos deixar, ó Pai, viver nos nossos erros. Obrigado, ó Pai, por nos trazer sempre a âncora da tua palavra, Senhor. Obrigado por sempre nos mostrar o teu caminho. E muito obrigado, ó Pai, por ter nos enviado Jesus Cristo, soberanamente, para morrer na cruz pelas nossas incredulidades. E obrigado por Ele ter morrido, ressuscitado, e assunto aos céus está, reinando sobre tudo e todos. E a nossa vida está nas tuas mãos, daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.